pessoal, meu nome é Bárbara Silveira, faço parte da equipe da COPECE, cooperativa esta que presta assistência técnica e extensão rural pelo projeto Bahia Produtiva. Estamos aqui para mais uma videoaula de Até a Distância. Nossa temática será sobre manejo sanitário de caprinos e ovinos, conhecer as doenças. E essa videoaula teve como referência o livro sobre manejo sanitário de caprinos e ovinos do Senar. Então, vamos lá para mais uma videoaula. Então, gente, conhecendo as doenças, nós temos aí o chamado mal do caroço, né? Que é uma doença mais que se tem em caprinos e ovinos aqui no país, né? É causada por uma bactéria chamada Corynebacterium, né? Pseudotuberculose, né? É uma doença mais importante entre caprinos e ovinos na brasileira, né? É uma doença infecto-contagiosa, ou seja, pelo contato, caracterizada pela formação de um abscesso, ou seja, de um caroço nos gânglios debaixo da pele. Então, pessoal, por que é uma doença infecto-contagiosa, né? Porque quando esse abscesso, ou seja, esse caroço, eles se rompem, né? O pus que contamina os alimentos, a água e o solo vai transmitir, né, para outros animais essa doença. Então, as bactérias elas vão penetrar na pele por meio de feridas também e de pequenos arranhões, ou também pelas mucosas, ou seja, ingestão e a respiração. Então, há casos em que os abscessos eles formam o quê? Nos órgãos, no fígado, pulmão, intestino e gânglios internos, e o animal que emagrece e vai até morrer, né? Sendo importante fator de condenação de carcaças, né, em matadouros, com altos prejuízos para o produtor. Então, uma precaução é que a doença pode ser transmitida para o homem também, né? Por isso que quem lida com esses animais, principalmente quando o abscesso se rompe, tem que aumentar os cuidados com a higiene pessoal. Ou seja, pessoal, usar sempre luva, ter a higienização depois que você praticar o ato de você estar lidando com esses animais, né? E aí a gente vai apresentar agora algumas metodologias que são feitas. Então, o que são esse mal do caroço, né? O caroço, né, que chama de abscesso, nos glandinhos debaixo da pele, né, geralmente na cabeça e no pescoço, em menor proporção na região da paleta, né, nos flancos e no umbre. Quando o caroço está próximo a se romper, há uma perda de pelo no local e também tem um emagrecimento progressivo, principalmente quando é um caroço interno, como foi dito anteriormente, né, quando se fala do... E, pessoal, como eu faço para retirar esse caroço, né, para tratar esse caroço? Então, o caroço deve sempre ser tratado quando os pelos começam a cair, né, antes que ele se rompa, evitando contaminação do solo, de água, de alimentos, instalações e etc. Uma atenção é que o tratamento do caroço não cura a doença, e sim evita mais contaminação do solo e dos alimentos, né? O uso de antibiótico não tem efeito sobre a bactéria. Ou seja, não adianta você utilizar um antibiótico para você fazer o tratamento desse caroço. E o que a gente tem que usar, né? Algodão, gases ou saco plástico limpos, água, sabão, lâmina de barbear, um cabo de bisturi com a lâmina, né? Pinça e tesoura, uma solução de iodo a 10%, né? Repelente, o saco plástico e luvas, né? Então, o que acontece? A drenagem para fazer o que? A retirada desse pus. Então, a drenagem, que é a retirada desse pus, deve ser realizada em local cimentado, por ser mais fácil a limpeza, né? E a desinfecção do local, já que esse caroço é contaminado. E como eu faço a retirada desse caroço? Primeira coisa, a gente tem que fazer utilizar uma luva, né? Cortar essa luva. Depois nós temos que lavar, né, a região do caroço com água e sabão e raspar os pelos com as lâminas de barbear.
Depois tem que passar a solução de iodo a 10% no caroço e cortar a pele do caroço com um bisturi. Depois que cortar, nós temos que pressionar o caroço para retirar o pus, né, com saco plástico limpo ou com gases. Limpar bem dentro do caroço com gases molhados com a solução de iodo 10% e presa na pinça. Colocar a solução de iodo 10% dentro do caroço e coloque o repelente de spray, né? Ou o guanento. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, que é isolar o animal até a ferida do caroço esteja totalmente cicatrizada durante 30 a 40 dias e fazer o curativo diariamente com o iodo a 10%, né? E repelente, né? O spray. Todo o material utilizado que não é descartável deve ser limpo e nós temos que ter o controle da doença. Qual é o controle da doença? Compre animais sem caroços e sem cicatrizes. Não compre animais muito magros. Realize periodicamente a inspeção do rebanho, né? Verificar se tem caroço ou não. Identificar se os animais com o caroço, você tem que identificar. Se identificar se o animal, você tem que isolar, tratar o animal, descarte os animais com a doença sempre que possível. Trate as feridas da pele imediatamente, evitando uma porta de entrada das bactérias. E trate os animais com sarnas e piolhos para evitar lesões na pele. E queime o material descartável que for utilizado. Uma atenção é que a vacinação deve ser realizada somente sob a prescrição e a orientação. Então, pessoal, outro tipo de doença, nós temos o eczema contagioso, que é a boqueira, né? Que é causada por um vírus altamente contagioso que acomete os caprinos e ovinos, sendo mais comuns em animais jovens, né? A doença causa lesões, principalmente no focinho e nos lábios, podendo atingir também o úbre, sendo importante meio de transmissão da cabra, né, e ovelha para o cabrito e para o borrego. Ou seja, se o úbre tiver contaminado, o cabrito e o borrego, ele vai, né, se contaminar também. As lesões do focinho e lábios se iniciam com a formação de pápulas, ou seja, um ponto vermelho alto, e depois viram, né, vesículas, que são bolhas pequenas com líquido semelhante à água, e pústulas, que são bolhas com pus. E, por fim, as crostas são as cascas, né? Então, essas crostas, quando caem, ele contamina o solo, alimento e água, transmitindo para outros animais. Por isso que ele é muito contagioso, né? O contato direto entre os animais favorece aqui a transmissão, principalmente nos meses de frio, quando tendem a se agrupar para se esquentarem. A morte pode ocorrer principalmente quando o animal é jovem, né? Ele não consegue se alimentar quando você tem essa boqueira. E a gente tem que usar sempre luvas para mexer nos animais, pois é uma doença que pode ser... Então, pessoal, quais são os sinais da doença, né? A doença é identificada pela presença de crosta no focinho e nos lábios. Em casos mais graves, as lesões também ocorrem na gengiva, na língua, na pele da axila, virilha, umbre e membros, né? A vulva, ao redor do ânus e no prepúcio, né? E outra questão agora para a gente tratar a ferida, né? A eczema, ou seja, a boqueira, ela é causada por um vírus, não tem tratamento, né? Somente ferida. E como é, pessoal, que se faz o tratamento dessas feridas, né? Nós temos que isolar os animais doentes sempre, né? Reunir material que é iodo glicenado, algodão ou gases, luvas e saco plásticos, né? Uma atenção é que quando você utilizar o iodo glicinado de uso comercial, ou misture uma parte de iodo 10%, né, com a parte de glicerina líquida todos os dias. Devemos passar o algodão molhado no local da boca, né, da ferida, né, evite retirar essas crostas, né, a casquinha, porque essa casquinha, quando você tem o contato com o solo, contamina o solo.
Jogue o algodão no saco plástico e queime o material utilizado, né? Uma atenção aí que aumente o cuidado quando houver a lesão no úmere para evitar o que? A mastite nos animais. Se preciso, que use um repelente nas feridas para evitar. O controle da doença é feito por meio que? Primeiro, evitar comprar animais com doença já, né? Faça o quê? A quarentena nos animais comprados, né? E que se tornam à disposição a feiras. Forneça o colostro ao recém-nascido, porque já vai da mãe, já vai o anticorpo, né? Limpe e desinfecte as instalações e equipamentos frequentemente e separe os animais doentes do rebanho sadio. Uma atenção é que quando estiver um grande número de animais doentes, deve-se limpar e desinfectar as instalações diariamente, né? Então, somente use a vacina com indicação e orientação de um médico veterinário. Não use a vacina em rebanho que não tenha doença. Outro tipo de doença que nós temos, pessoal, é artrite encefalite caprina, né? Ou artrite, eu chamo de CAE. Então, o CAE é uma doença causada por um vírus que desenvolve lentamente e ele atinge principalmente os caprinos adultos, provocando artrite, né? É uma junta inchada, né? E a mastite e a pneumonia, né? A transmissão ocorre principalmente pela ingestão de colostro, ou seja, leite de cabra infectadas. Raramente o cabrito se contamina durante, né, a prenhez. A transmissão direta pode ocorrer por meio de secreções e fezes, né? Uma atenção que nós devemos ter que a cabra infectada deve ser separada do cabrito logo após o nascimento, antes que ele mame do colostro, né? Então, nos caprinos jovens, os vírus podem atingir o cérebro, né? E é uma doença muito importante no Brasil, principalmente porque os animais, né, se infectam, têm o vírus no sangue e pode se manifestar a doença somente. E aí, pessoal, como é que eu vou identificar, né, conhecer? Em ovinos, o vírus muito semelhante ao CAE pode ser causado doença conhecida como Maed Visna. Essa doença pode apresentar em 3 formas diferentes, né? Em forma mamária, né, que é a infecção no úmere, causando a mastite. A forma nervosa, em ovinos adultos, né, ficam paralíticos. E em forma respiratória, que é a pneumonia em animais jovens. Então, a artrite, principalmente do joelho, que é o joelho inchado. Mastite com o úmere bem duro, né? A teta do animal bem dura. A pneumonia em animais adultos, começando com emagrecimento e depois. Os cabritos, com 2 a 4 meses, podem desenvolver a forma nervosa, andam com dificuldade, né, dos membros posteriores e depois ficam paralíticos, né? Muitos animais, apesar de não conseguirem se levantar, eles continuam comendo. Então, a doença é causada por um vírus, né? Por isso não tem tratamento, né? Devido à sua forma nervosa, a CAE pode ser confundida com a raiva. Por isso que procure um médico veterinário ou o serviço de defesa sanitária para a região para orientação e identificação. Bárbara, não temos tratamento. A gente tem que fazer o quê? Controlar a doença. Como é que eu faço esse controle, né? Fazer um teste em laboratório, né, uma sorologia, tirar o sangue do animal, para indicar se os animais infectados são positivos ou não infectados negativos, né, pela doença. O material para esse teste deve ser coletado por um médico veterinário e irá orientar as medidas a serem tomadas, né? Então, a gente também tem que comprar animais com sorologia negativas, separar os animais positivos, descartar os animais positivos à medida que houver animais para reposição. Evite os cabritos mames no colostro de cabras que estejam infectadas, né? Então, o controle da CE é demorado e ele é caro, né? Devendo ser realizado sob a supervisão.
Nós temos aí, pessoal, o tétano, né, que é bastante conhecido também. Então, o tétano é uma doença infecciosa altamente fatal, causada pela toxina da bactéria Clostridium tetani, né? A bactéria é capaz de viver no solo de esterco por muito tempo e quando tem ferida, ela penetra, né, no tecido e se multiplica produzindo a toxina que atinge o sistema nervoso. Por isso que é fatal. Então, as causas mais comuns de feridas com penetração de bactérias são a castração, o corte da cauda, né, da escola, a tosquia, que é a tosa, e a descorna e a vacinações, né? Nos animais recém-nascidos, o umbigo é muito importante, a porta de entrada, né, para o tétano, e a doença mais comum nos animais e ao homem, né? Os ovinos caprinos são sensíveis, né, à toxina do tétano, atingindo animais em todas as idades, né? A doença geralmente ocorre em poucos animais ao mesmo tempo, mas pode atingir muitos animais de uma vez, após o que? As castrações, as descornas, a tosquia. Então, pessoal, quais são os sinais do tétano, né? Os sinais começam de 1 a 3 semanas após o aparecimento da ferida, né? Os animais jovens de 3 a 10 dias ocorrem após a castração. As formas de manifestação são as seguintes, né? O animal anda com as pernas rígidas, parecendo, né, um cavalete. As olheiras e as caudas ficam rígidas. Os músculos ficam duros. Apresenta dificuldade em abrir a boca. Assusta-se em qualquer tocada ou se houver um barulho mais alto. Quando os animais eles caem, não conseguem levantar devido à rigidez do músculo. Quando deitado, ele se joga a cabeça para trás e tem muito gás no rume, né? E morrem geralmente. E como faz para tratar um animal, né? Limpar a ferida com água oxigenada, colocar 10% a ioda 10% nas feridas, colocar repelente nas feridas para evitar as bicheiras, né? Usar antibiótico e usar um soro antitetânico, né? O tratamento deve ser orientado também por um médico veterinário. Então, o controle da doença cuida dos ferimentos antes que desenvolva a infecção, né? Vacina o rebanho. Então, uma atenção que a gente tem que tomar é que a vacinação deve ser incluída dentro de um programa de prevenção orientado por um técnico, né? A cirurgia por um veterinário com maior higiene possível e uso de um anestésico para que o animal não. Outra doença que nós temos é o botulismo, né? Que é uma doença altamente fatal que ocorre devido à ingestão de toxinas produzidas pelo Clostridium botulínico, né? As toxinas são encontradas principalmente em animais mortos, pássaros, ratos, tatus, que contaminam os alimentos, né, como a silagem, a cama de frango, o milho e águas paradas, né, as aguadas. O uso da cama de frango na alimentação de caprinos e ovinos é proibido por lei, sendo obrigado o abate imediato dos animais, né, pessoal? Fique bem atentos a. E não devemos deixar os restos de animais mortos nas pastagens, né? Nos bovinos, é comum a ocorrência de botulismo em animais que comem ossos encontrados, né, no pasto e em regiões com deficiência de fósforo na pastagem, né? Nos ovinos e caprinos, esse tipo de botulismo não é comum, mas evite também deixar. Quais são os controles da doença, né? O animal ele para de comer, afasta-se do rebanho, tem dificuldade de mastigar e engolir. O animal fica babando, né? Anda com dificuldade nos membros posteriores, apresenta tremores e fica paralítico, né? Fica deitado, morre de 3 a 5 dias. Em alguns animais pode sobreviver ou não, né? Ou levar mais tempo desenvolver a doença.
O controle da doença é que eu tenho que usar o sal mineral, não deixe os animais mortos a pasto, né? Não utilize cama de frango na alimentação animal, justamente porque é proibido. Inspecione os alimentos e guarde para receber, para observar o que? A presença de animais mortos. Vacine os animais em regiões de risco, né? A vacinação deve ser incluída em programação de prevenção. Então, pessoal, damos finalidade a mais uma videoaula. Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.